Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto maravilhoso Desvendando Clarice, que consiste na leitura de todos os romances da Clarice em ordem cronológica. Se vocês quiserem saber de mais informações sobre esse projeto, estarão todas elas aqui na caixa de descrição. Hoje nós vamos falar sobre Uma Aprendizagem, ou o Livro dos Prazeres, que é o sexto romance da Clarice Lispector. Esse livro foi escrito lá em 1968, ele foi publicado em 1969. Clarice não ficou nada satisfeita com esse livro. Tem uma carta, um bilhete que ela escreve para o seu filho Paulo, falando assim: olha, não acho esse livro bom, eu sinceramente acho ele um erro, detestável, mal feito. Ela não gosta do resultado desse livro. E os críticos chegaram a dizer na época que o livro era um pouco superficial, um pouco frívolo. Pode ser que esse livro tenha sido ofuscado porque ele veio logo após A Paixão Segundo GH, que foi um boom na trajetória de Clarice Lispector. E logo depois do Livro dos Prazeres vem o Água Viva, que também foi um livraço que fez muito sucesso. Uma outra coisa que também talvez tenha dado uma afastada da crítica é porque a gente vai ter nesse livro uma história de amor entre Lori e Ulisses. Só que não é porque é uma história de amor que não é um livro que tem uma profundidade imensa, com todos aqueles questionamentos que Clarice faz. Só que ele tem uma característica, é um livro que eu senti uma leitura muito fluida. Eu li esse livro num dia só, numa tacada só. A linguagem dele é muito simples, é muito acessível. Em alguns momentos desse livro a gente flerta ali com bastante coisa relacionada ao modernismo. A gente vê que em algumas páginas ela faz umas brincadeiras mais experimentais, que ela não coloca o texto corrido, tem uma folha do livro que tem só uma palavra, tem uma outra página que tem um texto em versos. É uma literatura de vanguarda. E o livro começa com uma vírgula e termina com 2 pontos. Então a gente tem essa sensação, lendo essa história, de que é como se a gente pegasse o bonde andando, acompanhasse esses 2 personagens naquele recorte de espaço de tempo, e aí depois a vida continua, a vida prossegue. E relacionado a isso que eu acabei de falar para vocês, em relação a essa fluidez do texto, teve uma entrevistadora que comentou com a Clarice que esse livro ela sentiu uma facilidade muito grande de ler, diferente dos outros. Ela comentou exatamente a sensação que eu tive, e ela perguntou se procedia essa sensação, né, para Clarice, se ela concordava com isso. E a Clarice concorda com isso. Ela diz que nesse processo de escrita desse livro, ela se humanizou e ela trouxe isso para o personagem. E aqui, na nota inicial do livro, ela diz: este livro se pediu uma liberdade maior que tive medo de dar. Ele está muito acima de mim. Humildemente tentei escrevê-lo. Eu sou mais forte do que eu. Para mim, esse livro vai falar da necessidade do humano de tornar-se humano. Então a gente vai ver essa personagem Lori e o Ulisses, que são os únicos 2 personagens do livro, numa relação ali que se constrói na tentativa de se entender como ser humano, qual que é o meu lugar no mundo, qual que é a trajetória, e eu vou ter que passar por alguns medos, por algumas dores, então eu tenho que me tornar humano. O ser humano é um ser social, então ele precisa se relacionar. Todos os personagens da Clarice são personagens muito isolados. A gente começa lá na Joana, que era extremamente isolada, ela queria ir em busca de uma liberdade, ela chegava a ser, em determinados momentos, até uma pessoa ruim. Ela não estava nem aí para o sentimento dos outros, ela estava aí consigo própria, completamente isolada, não queria saber de relacionamentozinhos. Depois a gente tem a Virgínia, uma personagem lá do Lustre, totalmente introspectiva, misteriosa, isolada também. Ela vivia num apartamento que não queria se relacionar com ninguém. A personagem da Cidade Sitiada, que agora esqueci o nome dela, porque eu não gostei desse livro, foi o único que eu não gostei, ela não tinha esse negócio de ser isolada, mas ela tinha um negócio de ficar sonhando com uma realidade que era distante, lá do outro lugar. Ela queria uma coisa que estava distante dela. Na Maçã no Escuro a gente tem o Martin, que é um personagem que ele vai procurar uma redenção depois que ele comete um crime, e ele
tem que ficar nesse isolamento para entender o que é que ele estava em busca. Na GH a gente vê aquela personagem naquele quarto durante horas e de repente ela come uma barata, e de repente ela é a barata é ela. Então a gente vê todas as personagens num profundo isolamento. E aí a gente chega na Lori, que é uma personagem que precisa do outro para seguir adiante, para se humanizar, justamente porque o ser humano ele precisa encontrar os seus pares. Não sei se precisa é a palavra, mas existe uma necessidade humana, né, de procurar os seus pares, os aliados, né, pra gente poder dividir os nossos sonhos, pra gente dividir as nossas dores. Não necessariamente é um par amoroso, sabe, mas a gente precisa de amigos, de família, a gente precisa de alguém. E a gente tem uma personagem nesse livro que ela está disposta a aprender a viver e a aprender a amar um homem. E é muito louco porque durante esse processo desse aprendizado da Lori, a gente vai vendo, pipocando várias características dos outros personagens de Clarice que ela construiu anteriormente. Eu fui sublinhando aqui no livro várias passagens que eu coloquei. Essa aqui parece muito uma parte da Lori que é GH, essa aqui me parece um pouco Joana, essa aqui me parece um pouco Virgínia, isso aqui me parece um pouco de Martin, sabe? Então, assim, é muito interessante você ver todas essas pequenas partezinhas dos outros personagens contidas na Lori, que me parece de fato que é uma personagem mais humana, no sentido de que é uma pessoa muito, muito próxima da gente, que eu poderia sentar aqui agora e tomar um cafezinho com ela, sabe? As outras personagens tinham esse lance mais psicológico, mais interiorizado, e eu não conseguia me imaginar tomando um cafezinho, tomando um vinho, sabe? Essas coisas assim. Eu vou contar um pouquinho pra vocês da Lori e do Ulisses, né? Porque até agora eu não falei da história. Mas a Lori, ela me parece que é uma mulher que tem mais ou menos seus 30 anos. Ela é professora, ela vive sozinha num apartamento, e ela mora em Ipanema, pertinho da praia. Ela não é rica, mas ela já foi muito rica. Os pais tinham muito dinheiro, aí a família perdeu dinheiro em uma certa altura, mas ela ainda vive de mesada, então ela não é uma pessoa pobre. E ela tem alguns irmãos que são homens, ela é a única mulher da família. E em uma época da vida dela, ela ficou perambulando ali por Paris, e ela também foi para a Suíça. E a Lori também é uma mulher que ela gosta de maquiagem, ela dificilmente sai na rua sem maquiagem, ela tem uma necessidade de se esconder atrás da máscara da maquiagem. E eu digo isso porque esse é um dado extremamente importante, porque vai ter uma cena que ela se despe dessa máscara, e então isso é um fato importante da característica dela. Ela tem um hábito de consultar cartomantes. Aliás, a cartomante é a única amiga dela que ela tem, e ela também toma remédio para dormir. Então ela poderia ser uma mulher agora de 2019, não é mesmo? Toma remédio para dormir, consulta cartomante, é extremamente vaidosa, enfim. A Lori é uma pessoa que tem uma dificuldade imensa de se lançar no abismo. Ela não quer sentir dor, então ela corta essa dor. Ela tem um medo de viver, ela tem um medo de se lançar ao desconhecido. E é aí que entra o Ulisses. O Ulisses é o futuro amante de Lori. Eles vão se conhecer numa esquina qualquer aí, que ela está esperando um táxi, e ele olha pra Lori, acha ela uma mulher extremamente sensual, ele se sente atraído por ela fisicamente, e ele a convida para tomar um drink, se eu não me engano, acho que é um drink. E ela aceita. Ele é professor de filosofia, eu tenho uma sensação de que ele é muito mais velho que ela, mas eu acho que é só uma sensação. E o Ulisses, ele vai tomar para ele a tarefa de ensinar a Lori os macetes da vida, ensinar a Lori a amar, os prazeres da vida, que ela deve se lançar ao abismo, que ela deve se lançar ao desconhecido. E quando ela estiver pronta, então eles vão ter um encontro carnal. Porque durante o livro inteiro eles passam é como se o Ulisses fosse dando algumas tarefas para ela realizar, e ela vai realizando essas tarefas, e aí chega um determinado momento que eles têm finalmente esse encontro carnal, vamos dizer assim. Só que eu acho que o Ulisses, ele é uma figura que me parece extremamente prepotente, pedante em alguns momentos, sabe? Ele se sente superior a Lori. Em alguns momentos
dá a sensação de que é um relacionamento às vezes até mesmo abusivo, mas eu acho que também essa é uma leitura de agora, 2019, que a gente tem muito esse vocabulário de relacionamento abusivo, tóxico, e eu acho que o livro ele vai muito além disso, mas a gente não pode deixar de contextualizar o livro em 2019. Muitas vezes desvaloriza ela, muitas vezes ele coloca ela para baixo, mas é tipo uma didática dele, sabe, para ver se ela acorda e toma uma atitude. Esse é o único livro de Clarice até então que eu posso dizer que tem um final feliz. Como o livro termina com 2 pontos, você entende que esse processo é um ciclo. A gente participou desse recorte, desse momento da vida deles, mas que isso vai continuar, que essa busca pela humanidade, que essa busca pelo que é viver, ela é eterna, que nunca vai acabar. E eu queria ler para vocês aqui um trecho bem curto, porque é um trecho longo, mas que eu achei tão atual, tão contemporâneo isso, que é uma fala do Ulisses para Lori. Olhe para todos ao seu redor e veja o que temos feito de nós, e a isso considerado vitória nossa de cada dia. Não temos amado acima de todas as coisas, não temos aceito o que não se entende porque não queremos passar por tolos. Temos amontoado de coisas e seguranças por não nos termos um ao outro. Não temos nenhuma alegria que já não tenha sido catalogada. Temos construído catedrais e ficado do lado de fora, pois as catedrais que nós mesmos construímos tememos que sejam armadilhas. Não nos temos entregue a nós mesmos, pois isso seria o começo de uma vida larga e nós a tememos. Temos evitado cair de joelhos diante do primeiro de nós, que por amor diga, tens medo. Bom, e aí ele vai jogando um monte de coisa ali para Lori, e são coisas que são absolutamente óbvias, né? Que são essas armadilhas que a gente cai, em todas essas máscaras que a gente constrói socialmente, em todos esses medinhos que a gente fica no dia a dia porque a sociedade cobra. Tem uma outra coisa também que eu acho que são o nome desses personagens, né? Lori é o apelido de Lorelai, que é o nome dela de fato. A Lorelai, diz a lenda que ela ficava cantando, tipo o canto da sereia, sabe? Ela ficava seduzindo os pescadores com seus cânticos, e os pescadores, seduzidos pela canção, acabavam morrendo afogados no fundo do mar. E Ulisses, que é essa figura da Odisseia, que sempre vai embora e deixa a Penélope lá esperando por ele. Só que eu acho que é só uma referência. Tem esse lance da espera, né? Enfim, existe um certo frisson nele de fazê-la esperar. Só que diferente do Ulisses que deixa a Penélope esperando, esse Ulisses aqui, ele também espera por Lori, até que os dois estejam prontos, até que os dois estejam presentes, até que os dois estejam inteiros nessa relação para seguir adiante. Porque a gente tem uma tendência, a gente não, porque não sei se as pessoas têm essa tendência, mas eu sempre tive a tendência de emendar um relacionamento no outro. E é tão importante, acredito eu, a gente se purificar entre uma relação e outra, sabe? A gente termina uma relação e aí a gente fica um tempo conosco, a gente entende o que é a gente no mundo e aí só então a gente seguir para uma outra relação. Estar inteiro para aí sim a gente poder comungar, para a gente poder se unir e poder compartilhar e viver uma história nova aí. Eu amei. Assim, anotei no livro inteiro. Eu tenho vontade de pegar e fazer várias cenas para vídeos de poesia, performance com esses textos daqui. Separei vários, então em breve teremos, acredito eu. E eu quero finalizar, se vocês quiserem ficar por aí agora, lendo só um pequeno trecho, que é uma fala de Ulisses para Lori também, que ficou aqui no meu coração, na minha cabeça, e eu quero dividir com vocês. Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi a criadora da minha própria vida. Foi apesar de que parei na rua e fiquei olhando para você enquanto você esperava um táxi. E desde logo desejando você, esse teu corpo que nem sequer é bonito,
mas é o corpo que eu quero, mas quero inteira, com alma também. Por isso, não faz mal que você não venha, esperarei quanto tempo for preciso. Tchau.